Vocês sabem o que é o garantido penal? Explicar que a gente vai explicar. Ao longo do tempo, o direito penal e as normas incriminadoras foram, por vias de regras, utilizados pelos detentores do poder como uma forma de satisfazer os interesses unilaterais. Só no movimento iluminista, ou século das luzes, como ficou conhecido no século XVIII, que esse pensamento individualista mudou. Com a defesa dos valores, do humanismo e da razão, os intelectuais do século XVIII colocaram o ser humano em busca de conhecimentos científicos, fonte das quais deveriam emanar todo o poder e as decisões da sociedade. Foi a partir desse momento que a sociedade moderna passou a construir princípios e leis para limitar a atuação estatal, como as constituições. Assim, a partir desse movimento, a criação de leis que representavam o povo, suas vontades coletivas, direitos e deveres, e a estruturação do sistema garantista ganhou força. O que seria a teoria garantista de fato? O garantismo ele vem do verbo garantir, então ele busca tutelar algo. Nesse caso, a teoria garantista ela está garantindo e assegurando os bens jurídicos principais que diz respeito à dignidade da pessoa humana, que são os direitos fundamentais: direito à vida, direito à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Para entendermos melhor, a gente tem como exemplo o teórico Ferraioli, que ele utiliza a teoria garantista como uma ferramenta jurídica, que, para ser mais específico, ela é vista como uma corrente jurídica que busca exatamente proteger e resguardar os direitos fundamentais e as garantias processuais, com isso resguardando o réu e os indivíduos de penas arbitrárias que possam ser consideradas injustas, com isso também diminuindo a violência. Pode ser considerada a criminal que acontece normalmente na sociedade, por meio dos próprios indivíduos. A institucional também é considerada por parte do Estado e dos órgãos provenientes do Estado que garantem o controle da segurança, a lei, como o judiciário, como as delegacias, que podem acabar também sendo violentos ao sancionar punições e detenções aos indivíduos. E na teoria garantista, isso é o que eles pretendem minimizar, é a violência excessiva em cima do réu ou do indivíduo. E também a violência repressiva, que é exatamente essa onde o meio de punir, o meio de sancionar e o meio de controlar o indivíduo acaba sendo pesado. De modo geral, a teoria garantista busca minimizar o nível de violência, seja ela praticada individualmente pelo indivíduo ou por parte do Estado. Mas por que garantismo penal? O garantismo penal é um conceito que se baseia na ideia de que o Estado deve garantir os direitos fundamentais e controlar o poder punitivo, de forma que ameniza a violência exercida pelo Estado estatal. Nesse contexto de direito, o garantismo penal se concentra em assegurar as garantias penais e processuais, de forma em que se protege os direitos individuais contra o poder estatal. As garantias penais são princípios do direito penal, que influenciam a definição dos crimes e da pena. Essa atuação limita o poder legislativo de atuar na criminalização de condutas e da imposição de sanções. Essas garantias têm como objetivo proteger os direitos fundamentais e de garantir que eles tenham um processo justo e equitativo. Taxatividade. Isso significa que não basta existir uma lei que defina uma conduta como crime. Tal norma incriminadora deve ser clara e compreensível, permitindo aos indivíduos a real consciência acerca da conduta punível. Materialidade. Significa que para constar a existência de um delito deve existir elementos físicos que comprovem a ação ou a omissão do indivíduo e atestem a lesão. Legalidade. Significa que não há crime sem lei anterior que o estabeleça. Princípio da última rátio. Significa que o direito penal só deve atuar quando os outros meios de resolução de conflitos falharem. As garantias processuais afetam a comprovação judicial do fato punível, o crime, e procuram reduzir ao máximo o arbítrio de quem deve desempenhar a função de punir. Veja algumas delas.
A presunção de inocência, que significa que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Temos também a contraditoriedade, significa que todo acusado terá o direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita, utilizando, para tanto, todos os meios de defesa admitidos. Paridade de armas significa que a igualdade de oportunidades deve ser garantida a ambas as partes de um processo. Indúbio pro réu significa que, em caso de incerteza quando a materialidade ou a autoria de um crime, há benefício da dúvida ao réu, ocasionando em sua absolvição. Ônus da prova significa que a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer provas necessárias para sustentá-la. Publicidade. A publicidade significa que os processos são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim que o exigirem. O juiz natural significa que ninguém será sentenciado senão por autoridade competente, representando a garantia de um órgão julgado técnico e isento com competência estabelecida na própria Constituição e nas leis de organização judiciária de cada Estado. O devido processo legal significa que todos possuem o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais. Deve-se destacar também que, como Ferrajoli explica em suas obras, esses pressupostos prescrevem o que deve ocorrer, ou seja, enunciam as condições que um sistema penal deve satisfazer. Assim, servem como uma receita a ser seguida pelo Estado para que se torne um Estado que preza pelas garantias fundamentais dos indivíduos. E o garantismo penal no Brasil, você sabe o que é? O movimento garantista no Brasil começou na década de 1980 e se fortaleceu com a construção da Constituição Federal de 88, que também é conhecida como Constituição Cidadã. Os novos marcos teóricos sociais evidenciaram que não poderia ser aplicado dispositivos legais e jurisprudenciais que fossem incompatíveis com a Constituição Democrática. Com isso, eles aplicaram doutrinas e garantias que fossem fundamentais naquela Constituição brasileira.